autoridades leonísticas, companheiros de Lyons. O reconhecimento e a proclamação da existência de direitos humanos, com suas raízes na antiguidade e através de várias eras da história, remontam à concepção de direito natural, levando à identificação de direitos íncitos ao ser humano e que precedem a própria organização político-estatal, pairando acima das leis constitucionais, às quais haverão de respeitá-los. São citados como documentos representativos dessa evolução afirmativa dos direitos humanos, devendo sempre considerar-se as peculiaridades de cada quadra histórica, a Magna Carta de 1215, o Bill of Rights de 1689, a Declaração de Direitos da Virgínia e a Declaração de Independência Norte-Americana, respectivamente, de 12 de junho e de 4 de julho de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, de 1789. Na Declaração de Independência consta, como verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão o direito à vida e a liberdade em busca da felicidade. Na mesma linha, a Declaração Francesa afirma que o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada em resolução da terceira sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, na data de 10 de dezembro, que por isso é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ainda no rescaldo da barbárie da Segunda Grande Guerra Mundial, os países formalizaram a pronúncia da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos, iguais e inalienáveis, como fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. O respectivo artigo 1º preceitua que todos os homens nascem livres e iguais. E nas disposições em sequência, arrolam-se direitos, em desdobramento ao que anuncia o artigo 3º. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. São enumerados os direitos de ordem individual, abrangendo a repulsa à escravidão ou servidão, ao tráfico humano, à tortura, à prisão arbitrária, às restrições de raça, à afirmação do direito à propriedade, às liberdades de religião, de pensamento, de opinião e expressão e de locomoção. A esses somam-se os direitos de ordem política, a começar pelo de participação do governo, pelo acesso à justiça e aos serviços públicos. Mas já sob o influxo da pioneira Constituição Mexicana de 1917, da Revolução Russa daquele mesmo ano e da Constituição de Weimar, promulgada no pós-Primeira Guerra Mundial, em 1919, a Declaração da ONU aduz os direitos sociais. É que a igualdade jurídica formal, presente desde o nascimento do ser humano, exige sua complementação com a igualdade material, também indispensável desde o nascer, porquanto já então, concretamente, se vão evidenciando as diferenças, as desigualdades. Destarte, igualmente desde o início de sua vida, como prescreve o artigo 22 da Declaração, todo ser humano, como membro da sociedade,
tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Indicam-se como direitos da pessoa humana, por exemplo, aqueles ao trabalho e a uma remuneração justa e satisfatória, que assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Mais ainda, todo homem tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, assim como aos serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice. A socialização do direito informa as constituições modernas, as quais dão configuração ao Estado democrático, social de direito. A Constituição portuguesa bem caracteriza o conteúdo da democracia social em seu artigo 2º. A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia econômica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. A Constituição brasileira também fundamenta a República na dignidade da pessoa humana, buscando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, de uma verdadeira sociedade fraterna. No corpo dessas cartas políticas estão assegurados os direitos e deveres fundamentais, inclusive os de natureza social. O artigo 4º, 2º do texto constitucional brasileiro erige como princípio basilar das relações internacionais mantidas pelo país o da prevalência dos direitos humanos. A grande conquista foi a de superar o sentido meramente programático dos direitos sociais, o que ocorria em regimes constitucionais precedentes, passando a dotá-los de efetividade e munindo os cidadãos de instrumentos jurídicos, inclusive judiciais, para a obtenção da satisfação dos mesmos. Outra grande conquista foi a do reconhecimento da personalidade jurídica internacional da pessoa humana, que passou a ter legitimidade para reivindicar os direitos que lhe são inerentes, inclusive em face de seu próprio Estado, conferindo-lhe a tutela internacional dos direitos humanos como cláusula pétrea do direito das gentes. Surgiram a Corte Europeia, a Interamericana e a Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Na sociedade, fora do universo estatal, que abriga os direitos políticos, os quais asseguram a participação do cidadão no poder, assim como as garantias individuais, que estabelecem uma barreira aos abusos governamentais, e diverso do espaço de natureza econômico-financeira em que se situa o mercado, identifica-se nicho específico, que é o dos direitos sociais já referidos. Nele atuam, como protagonistas, o próprio Estado, no cumprimento de sua tarefa fundamental, assim declarada pela Constituição de Portugal: promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo
e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas econômicas e sociais. E, ainda, como protagonista, a sociedade civil organizada, palco de entidades de naturezas diversas, sindicatos, associações de classe, aquelas defensoras de minorias, assim como as instituições sociais, hoje em grande variedade, ONGs, organizações da sociedade civil. Na multissecular tradição luso-brasileira, desenvolveram os estabelecimentos tais como Santas Casas de Misericórdia, beneficências, como a própria beneficência portuguesa, as casas de socorros, asilos, casas de caridade, fundações. É esse o nicho, o campo, em que há mais de um século atuam os clubes de serviço, dentre os quais o maior, o Lions. Nessa condição de clube de serviço, tem natureza e características próprias, que o diferem das outras instituições sociais. Longe das ideologias e dos sectarismos, despido das finalidades econômicas e lucrativas, é o Lions classificado no campo jurídico como associação. Mas, diversamente da figura ordinária dessa espécie de pessoa jurídica, seu núcleo é o sócio, pois que a atuação deste, em ambiente de confraternização, de convergência e de união de esforços, é que permite concretizar o propósito institucional maior, que é o de servir a coletividade. Sem o agir pessoal, esse fim não é atingido, de tal modo que a organização das entidades leonísticas, de suas fundações de apoio, são elementos de suporte à individualidade proativa em regime de conjunção de ações. Com base na pessoalidade, cuja efetividade se potencializa pela conjugação dos vários atores, é que se realizam os projetos, as campanhas, num serviço de interesse coletivo revestido de relevância pública. Na preservação da saúde ocular, no socorro às catástrofes, epidemias e pandemias, como a Covid-19, no controle do diabetes, na assistência aos jovens, na promoção da cultura, o Lions atua socialmente no sentido mais nobre e puro do termo caridade, a significar não a esmola, mas o amor ao próximo, como reflexo do próprio amor a Deus, conferindo eficácia a esse sentimento. Estamos às vésperas do Natal. O espírito natalino perpassa toda a sociedade que se põe fraterna. Lembremos que em suas assembleias e reuniões, expressão da irmandade que o forma, o Lions, antes de tudo, invoca Deus. E este, quando se fez homem, veio para servir. Reproduzamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Vós sabeis que os príncipes das nações têm o domínio sobre elas, e que os grandes as governam com autoridade. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servidor, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Em um ambiente lusófono, fixemo-nos na palavra servir, que é o entregar-se a uma causa, trabalhar pelo atingimento de uma meta. É assim que a família leonística cumpre o mandamento maior do amor ao semelhante e se faz fiel ao exemplo divino de servir. E desse modo concretiza
a prossecução de seu superior mistério, de agente de satisfazimento de direitos humanos, diante das hipossuficiências, das carências, da exclusão social. Obrigado.